Salve enxadristas, tudo bem? E salve jogadores de defesa siciliana. Vamos ver hoje um sistema, uma variação dentro da siciliana para enfrentar o temido por muitos, o famoso Gambito Murat. Este gambito foi criado na França pelo enxadrista Pierre Murat. Aqui no Brasil nós costumamos chamá-lo de Gambito Morra, mas a pronúncia dele, no momento para a gente, é o que menos importa. Vamos ver como enfrentar com a sugestão aqui do nosso canal. Vamos ver aqui o movimento E4, vamos ter C5, D4, CD4, C3, DC3, cavalo captura C3, cavalo C6, cavalo F3, E6, bispo em C4. E vamos dar uma paradinha aqui, vocês já podem ver que deixei setinhas aqui, indicações para explicar o que quero para vocês. Estamos jogando com as pretas, estamos vendo aqui apenas o lado das pretas. Mas para isso precisamos entender o que as brancas querem, não só aqui no Gambito Morra, mas como em qualquer abertura, precisamos entender as intenções das brancas, para que a gente possa jogar de acordo com elas. Então temos aqui que entender que no Gambito Morra, o jogador deste Gambito ele busca sempre uma determinada formação, que é a formação básica do Gambito. E esta formação vai estar baseada no que vocês veem agora. O cavalo em F3, o cavalo C3, o bispo em C4. Vamos ter roque pequeno, a dama em E2, o bispo de C1 em F4, a torre de F1 vai estar em D1 e a torre de A1 vai estar em C1. Esta é a formação básica do Gambito Morra que nós precisamos prestar atenção. Vamos ter, além disso, também aqui sempre o avanço do peão em E5, em muitas posições, e também um cavalo de C3 agindo em algumas posições, sendo sacrificado. Então precisamos evitar estas possibilidades. E a minha sugestão aqui é o desenvolvimento imediato do bispo de F8, ou bispo do rei, na casa B4, cravando o cavalo que está em C3. Geralmente vocês vão encontrar o bispo, que agora está em B4, na casa E7, em boa parte das variações. Mas a nossa vai liberar a ação do bispo para que, ao mesmo tempo, vamos observar, após o roque pequeno, o lance natural, como foi citado por mim, o cavalo que está em G8 possa alcançar a casa E7. Notem que com o cavalo agora de G8 em E7, as brancas já não têm um dos seus ataques costumeiros contra o cavalo que está em F6, que é o avanço do peão para a casa E5. Ao mesmo tempo, com o cavalo em E7, guardamos a possibilidade de quebra no centro, com um ataque de D7, ou seja, peão de D7 em D5, tendo aqui também a possibilidade de eliminação do cavalo de C3 com o bispo de B4. Então esta é a nossa sugestão, é a sugestão do canal. E nesta posição, vamos seguir, por exemplo, com dama E2, com ideia de torre D1, as brancas estão buscando a sua formação rotineira. Vamos aqui seguir com roque pequeno e temos, por exemplo, torre D1 nesta posição. Após torre D1, precisamos lembrar de um grande detalhe da formação das brancas. As brancas querem alcançar com seu bispo de C1 a casa F4. O bispo colocado em F4 vai pressionar o ponto D6 e vai liberar a casa C1 para a torre de A1, alcançando a posição ideal para os jogadores de Gambito Morra. Neste momento, eu sugiro a vocês, tendo a oportunidade, o movimento cavalo G6, já quebrando a possibilidade de bispo em F4 na posição e forçando o jogador de Gambito Morra a tomar outra decisão com seu bispo de C1. Aqui ele teria as opções bispo em D2, bispo em E3 e bispo em G5 como lance mais ativo da posição. Após bispo em G5, podemos seguir, por exemplo, com dama em A5, pressionando com o bispo que está em B4, o cavalo que está em C3, podemos ter torre de AC1, e após torre de AC1, nesta posição, notem que as pretas estão mantendo o peão a mais, e as brancas não estão conseguindo seguir com aqueles ataques que muitas vezes surgem em suas partidas. Poderíamos seguir ainda aqui, por exemplo, com um bom lance cavalo de C em E5. Este movimento é uma excelente ameaça. Ameaçamos cavalo captura F3 com cheque, seguido de dama captura bispo que está em G5. Se, por exemplo, aqui nesta posição, as brancas optassem por cavalo captura E5, teríamos dama captura E5. E notem que este lance incomoda bastante o jogador de brancas. Está atacando o bispo que está em G5 e as brancas não têm boas casas para levar esse bispo. Se leva um bispo para a casa E3, podemos ter aqui bispo captura C3, seguido de dama captura E4. Se o bispo vai para a casa D2, notem que teríamos um pouco de perda de harmonia na posição das brancas. Então, observem que as pretas conseguem, nesta posição, jogar com bastante tranquilidade contra o Gambito Morra. Vamos agora voltar
a posição, voltar o roque e voltar o dama E2 que foi jogado na posição, e vamos agora no lugar de dama E2 jogar com o bispo de casas pretas ou de casas azuis das brancas. Se, por exemplo, as brancas tentam nesta posição, e é muito comum o movimento bispo em F4, já a partir deste lance já podemos ter a chance de jogar bispo captura C3, peão captura C3 e finalmente D5 com a quebra central. E se, por exemplo, é captura D5, teremos aqui nesta posição é captura D5, e se bispo em D3, poderíamos seguir com roque pequeno. E calma, se vocês pensaram na possibilidade de sacrifício de bispo em H7, ela não dará certo nesta formação por um simples detalhe. Se após bispo H7 temos rei toma H7 e cavalo G5 cheque, notem que podemos voltar tranquilamente com o nosso bispo rei para G8, pois após dama H5 ameaçando mate H7, teremos bispo F5, defendendo o ponto H7 no tabuleiro e salvando o rei de qualquer ataque do jogador de brancas aqui. Então, bispo capturando H7 definitivamente aqui não vai funcionar este tipo de formação. Então, vamos voltar. Se, por exemplo, após roque pequeno as brancas jogassem dama C2, simplesmente H6, com um bom jogo para as pretas, que possuem, inclusive, ainda aqui um peão a mais. Vamos voltar à posição. E vamos levar em consideração agora, após cavalo de G7, e no lugar de dama E2, o movimento bispo em G5. Notem que após bispo em G5, as pretas devem seguir com F6 nesta posição. No F6, mais uma vez, deixam as brancas tendo que tomar decisões quanto ao posicionamento do bispo. Nesta posição, o mais lógico é bispo em A3, poderíamos ter roque pequeno, e se, por exemplo, seguindo a variação, pudéssemos ter aqui dama em B3, notem que após bispo captura C3, dama captura C3, seria possível para nós seguir com o movimento dama A5. Sim, buscando a troca de damas, e observem que podemos ter ainda aqui facilitado para nós no futuro o movimento D7, D5 no tabuleiro. E mais uma vez as pretas aqui estão mantendo o peão a mais. Vamos voltar. E agora, voltando bastante à posição, e vamos levar em consideração o cavalo de G7 na posição, que é o que sugiro a vocês, junto com o bispo em B4, e nesta posição, no lugar do dama E2 que foi visto, vamos considerar um movimento importante, o movimento cavalo em B5. Este movimento, ele incomoda, sim, os jogadores de pretas, pois ele guarda a ameaça de chegada do cavalo, por exemplo, à casa D6, como também ameaça a chegada do bispo em F4, nesta posição, pressionando D6, pressionando C7. Como devemos de pretas conduzir? Será que vamos passar por problemas aqui? Já digo para vocês que não passaremos por problemas nesta posição. Vocês podem ficar certos disso. Nesta posição, o indicado é devolver o peão ao adversário para conseguir uma vantagem mínima. Qual será essa vantagem? Vamos ver. D5. E após D5, temos E captura D5, E captura D5, bispo captura D5, cavalo captura D5, dama captura D5, dama captura dama, cavalo C7 cheque. E vocês pensam, Jorge, você está dando explicação para jogar desta forma, com rei F8 e cavalo captura D5? Não necessariamente. Temos essa variação para seguir? Sim. Mas a realidade, o indicado para vocês, e tranquilo, é, após bispo captura D5, cavalo captura D5 e dama toma D5, simplesmente um movimento. Roque pequeno. E onde está a nossa pequena vantagem aqui com a devolução do peão? Está no par de bispos. E como vocês sabem, no xadrez, par de bispos pode fazer bastante diferença numa partida. E aqui, com certeza, numa posição aberta, vai fazer diferença. Então, esta é a sequência mais adequada após dama captura D5. O dama captura D5 das pretas, obviamente, vai deixar as pretas com um certo problema, as brancas com uma certa vantagem, mas simplesmente roque pequeno resolve o problema e as pretas estão, como costumam brincar no canal, felizes na posição. Vamos agora voltar um pouco mais aqui a posição e levar em consideração agora, após cavalo B5, vamos voltar, perdão, após cavalo B5 e D5, um movimento duvidoso das brancas, que se vocês se depararem com ele, simplesmente vocês vão conseguir tirar de letra como se jogar contra. Por exemplo, bispo F4. Bispo F4 simplesmente está ameaçando cavalo C7 cheque, seguido de cavalo captura 8. Como vamos enfrentar
esta possibilidade. Um roque pequeno. Ou podemos encontrar esta posição, geralmente os jogadores de brancas escolhem jogá-la dessa forma. É captura D5, é captura D5 e bispo em F4. A mesma ideia. Vamos jogar com roque pequeno e vamos seguir o mesmo caminho que seria o mesmo para o bispo F4 sem a troca direta uma D5. Por exemplo, se cavalo em C7 neste momento, aí vem um momento de coragem para o jogador de pretas da defesa siciliana. A resposta é D captura C4. E vocês podem estar assustados com o movimento D captura C4. Vamos ver uma variação somente dele. Se dama captura D8, teríamos torre captura D8. E se cavalo captura 8, simplesmente cavalo D5, batendo no bispo que está em F4, bispo em G3, e agora teríamos bispo em A5. E notem que o cavalo que está em A8 vai ter que lutar bastante para sair da posição onde está. Ou seja, bispo em F4 é bastante duvidoso, mas tem jogadores de brancas que tentam, e é importante que vocês tenham noção de como enfrentá-lo. Como vocês perceberam, eu mostrei aqui algumas variações de maneira bastante curta e simples de um sistema contra o Gambito Murat. Obviamente, eu poderia ter trazido para vocês mais variações, mas o nosso vídeo seria muito mais longo e cansativo. Também poderia ter trazido aqui partidas modelos, mas elas também seriam cansativas para vocês. A minha sugestão, como costuma ser em todos os vídeos voltados para aberturas, é façam o estudo pessoal de vocês do que acabo sugerindo. Aqui eu dou sugestão de ideias de variantes que são realmente interessantes, e essa é uma delas, consideradas uma das melhores para enfrentar o Gambito Murat. Então tentem encontrar a parte teórica mais avançada e também partidas que possam auxiliar vocês nesta variação. O que digo de início é: experimentem, tentem jogá-la. Espero que vocês tenham gostado da variante, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero contar com os likes de vocês que sempre dão grande ajuda ao canal, espero contar também com os comentários de vocês, irei responder a todos eles. Até o próximo vídeo.